Inclusive, o senhor tocou nessa questão da popularidade do presidente Lula. A pesquisa do Instituto IPESP, né, que divulgada hoje, ela mostra que pela primeira vez nos últimos meses, né, o presidente Lula tem uma popularidade de 50%, ou seja, quem aprova o governo é em número maior do que quem desaprova. Quem aprova 50%, quem desaprova 48% e 2% não souberam responder. Essa mesma pesquisa se indica, né, Lula subindo, mostra o desastre que foi para a Câmara dos Deputados, especialmente os parlamentares de extrema-direita, né, de direita, de centrão, terem feito o que têm feito, o desastre. Há uma desaprovação de 70%. Né? É claro que não são todos os parlamentares. O senhor, por exemplo, é uma enorme exceção, né? E tem outros também. Mas a grande maioria é responsável por esse desastre de 70%. O senhor sentiu alguma repercussão entre os parlamentares do resultado dessa pesquisa? Com certeza. E, olha, o pior é que vários deles jogam a culpa no Senado. Porque os senadores vendo que a vaca foi para o brejo, é claro que eles não iam junto, né? Afundar no brejo. Ninguém é suicida ainda, né, Rogério? Ninguém é suicida. Eles têm eleições ano que vem. Nós temos, né, e no caso do Senado, é 2/3. Cada 3 senadores, 2 disputam eleição. E senadores são 3 por estado, só está todo mundo de olho. Então, o senador que votar a favor de que ele próprio não pode nem ser investigado se cometer crime, ele está cometendo suicídio. Então, o que os senadores fizeram? Enterraram a PEC da bandidagem. Agora, os deputados, incluindo o presidente, Hugo Mota, estão lá com raiva do Senado. Ora, eles deviam ter raiva do que eles fizeram e dessa estratégia equivocada de tentar se preservar para poder continuar com as emendas parlamentares sem ser investigadas, com outras coisas, crimes até piores, né? Até crime de homicídio nós já tivemos o deputado que agora está preso, né, a Flor de Lis. Imagina, ela não seria nem investigada, porque eu duvido que a Câmara ia, por votação secreta e maioria absoluta dos membros, autorizar a investigação da Flor de Lis, que assassinou o marido, né, que era o pastor lá no Rio de Janeiro. E teve deputado que bateu em mulher, vamos lembrar disso. Não estaria nem sendo investigado. Deputado com crime de racismo, esse Nicolas com crime de homofobia, não seria nem investigado. E está sendo punido já por crimes cometidos. Então, é óbvio que o senador não ia entrar, o Senado não ia entrar numa bola dividida dessa. Então, o problema não é do Senado neste caso, o problema foi a aliança centrão e extrema-direita. Agora, não é um problema do presidente Hugo Mota, justiça seja feita. O problema é do centrão. O centrão não tem um modelo para apresentar ao Brasil. O presidente Lula resumiu isso dizendo: o Tarcísio não é ninguém sem o Bolsonaro, ele não tem voto sem o Bolsonaro. Ele sabe disso. Então, eles ficam amarrados na extrema-direita. É diferente da Europa, né? Na Europa, a direita às vezes faz questão de se afastar da extrema-direita, porque sabe que aquilo vai dar em fascismo. E a sociedade, na sua maioria, rejeita. Aqui não, a direita gruda na extrema-direita e vai fazendo aquilo que elas querem. Tanto é que apoiaram Bolsonaro nas eleições, apoiaram a prisão de Lula, apoiaram o golpe na Dilma. Então, o centrão acabou fazendo com que o bolsonarismo crescesse e ficou dependente do bolsonarismo. E agora não consegue soltar. E os dois estão dando, repito, um abraço de afogado. Então, os dois indo para o fundo do mar. Tomara que vão mesmo, porque não é possível um projeto desse no Brasil, que passa por um ultraliberalismo acachapante contra o povo, onde direitos são sempre perdidos, reforma trabalhista para perder direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência para tirar direitos aposentados, reforma agora administrativa que eles querem fazer para tirar dinheiro dos servidores públicos e liquidar com o serviço público, e o povo querendo caminhar no outro sentido, que é o fortalecimento da educação pública, da saúde pública, o fortalecimento dos programas sociais, o Brasil crescendo e dividindo renda, diminuindo o pagamento de imposto de renda e fazendo um andar de cima pagar mais. Esse é o caminho que o brasileiro quer trilhar. E eles não querem deixar. O golpe contra Dilma foi um pouco isso, né? Era aquele projeto do Temer, que eu esqueci o nome,
Brasil do Futuro, ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Na verdade, era ponte para o passado, pinguela para o passado, né? Exatamente, que levou ao Brasil, aos brasileiros, voltar ao mapa da fome, para dizer o mínimo, destruir muita coisa do serviço público. Agora que o governo do presidente Lula está melhorando na pesquisa, por causa disso também. Agora começam a aparecer os resultados do trabalho. É o pé de meia na educação, é a melhoria do SUS, agora com... É a colheita, Rogério? Especialista. É a colheita que o Lula falou. Aliás, o Lula é impressionante, né? Como é que ele tem uma visão e uma perspectiva de futuro. É a colheita. São as rodovias que já estão melhorando, é o produto interno bruto crescendo e a política de emprego muito grande no Brasil. O povo brasileiro começa a sentir o controle inflacionário e, claro, uma maior clareza da disputa política. A defesa da soberania, quando muitos queriam que ele afinasse para o Trump, ele disse, não, nós vamos defender a nossa soberania, a nossa democracia. E o povo compreendeu isso. O outro modelo era o modelo do entreguismo para os Estados Unidos, da entrega da nossa soberania para outros países e, junto com isso, a exploração do nosso ecossistema, dos nossos minerais raros e críticos, das terras raras, a exploração do Brasil e do brasileiro. O brasileiro percebeu isso, que essa extrema-direita e o centrão são falsos patriotas. Eu acho que é isso que está acontecendo, essa mudança, essa guinada na conjuntura, que eu acho importante. Mas a gente tem que estar atento, viu? Porque essa perspectiva golpista, eles mantêm ela e é a estratégia que a extrema-direita tem. E o centrão não tem estratégia, a não ser dentro do parlamento, tentar cada vez mais emendas parlamentares, mais fisiologismo. Fisiologismo puro, né? E fisiologismo anexado à extrema-direita, o que é pior. Exato. Só voltando um pouquinho ainda na pesquisa do Instituto IPESP, a Câmara, né, ficou muito mal na foto, o Senado ficou um pouco melhor. Se na Câmara 70%, né, dos entrevistados rejeitam, né, a atuação dos parlamentares, no Senado 59% desaprovam, rejeitam. É um pouco melhor, mas também está longe ainda de ser uma percepção positiva por parte da população. E, na sua avaliação, essa percepção é correta? Corresponde ao que o Senado tem feito? Que o Senado tem tido uma posição menos ruim do que a Câmara, né? Principalmente nesses fatos de agora, né? Tanto na questão de rejeitar a anistia, Davi Alcolumbre matou no peito, falou, não vou fazer anistia por aqui, não vai passar porque é inconstitucional. E também a PEC da blindagem, que ele fez questão de descartar imediatamente. Agora, se a imagem da Câmara já está desse jeito, imagina se o presidente Hugo Mota vai atrás do Paulinho da Força e fala que não vai votar a isenção do imposto de renda, porque primeiro tem que votar a anistia. Já imaginou? Não, vários movimentos já estão dizendo voltaremos às ruas, né? Vamos para a rua de novo. Já tem card circulando nesse sentido nas redes sociais. Claro. O movimento promete ser maior do que o que foi no último domingo. O povo está esperando. Semana que vem ou vota a isenção do imposto de renda ou, com certeza, nós vamos chamar o povo de volta às ruas para não permitir retrocesso, né? E é importante que o povo brasileiro faça isso, porque a composição da Câmara é muito ruim, Ângela. A gente tem ali que, vamos dizer, faz parte de uma base de esquerda, centro-esquerda, com muita vontade, a gente chega a 120 deputados e deputadas. Você pega a extrema-direita, eles têm ali em torno de 240 quando junta tudo, toda a extrema-direita. O resto dos 513 são o centrão, que são de direita. Então, a correlação é muito ruim para a gente. O que nós percebemos é que não dava mais para a gente ficar fazendo acordo pelo menos ruim. Tem hora que você tem que fazer isso, você faz acordo com o menos ruim, mas nós não podemos fazer isso a vida inteira. Então, nós, por exemplo, do PT, reunimos e vimos o seguinte, nós não vamos colocar a nossa digital numa PEC da blindagem que vai fazer com que deputados e parlamentares não possam ser investigados, para trocar isso por uma promessa de que eles iriam tentar fazer com que a anistia não passasse. Olha, nós não íamos colocar nossa digital nisso, então nós resolvemos colocar isso para as ruas, deixa o povo saber o que está acontecendo.
Eu acho que essa é a única maneira a gente enfrentar o que acontece hoje no Congresso Nacional, que é essa avassaladora maioria da extrema-direita. E tomara que isso sirva para as eleições que vêm, que o povo possa ter maior clareza ao definir o voto também no parlamento. Que não seja uma decisão porque é da minha cidade, porque é isso ou aquilo, que tenha uma concepção do que ele faz e quais os partidos políticos que pertencem, que corrente política pertence aos parlamentares, para que esse voto seja dado com maior consciência e não apenas individualmente, mas como uma corrente política.